Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto crucial: como transformar a gestão de refrigeração, que muitas vezes é uma dor de cabeça manual, em um verdadeiro ativo inteligente que protege o seu investimento. A ideia é mudar completamente a forma como se olha para a cadeia de frio, sempre com o foco no retorno financeiro. E para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Muitas operações ainda dependem daquelas planilhas preenchidas à mão, sabe? Mas qual é o custo real disso? Não é só o tempo que a equipe gasta, não. É o risco silencioso de um único errinho humano, que pode literalmente custar uma fortuna em produtos perdidos. E essa reflexão leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, os tais custos ocultos. Sabe, o problema de verdade raramente é aquele desastre que todo mundo vê. Na maioria das vezes, é como um vazamento lento, uma hemorragia silenciosa no lucro da empresa, causada por métodos de controle que já ficaram para trás. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem a gestão que eu chamo de reativa. Você descobre o problema quando já é tarde demais, o que leva a perdas e ainda depende de planilhas que, convenhamos, são cheias de possíveis erros. Agora, do outro lado, está a gestão proativa, com alertas que antecipam as falhas, com relatórios que são automáticos e precisos e, o mais importante de tudo, com a prevenção de perdas. A diferença entre esses dois mundos não é pequena não, é? É a diferença entre prejuízo e lucro. Tá, mas então, como é que se faz essa transição? Como se sai desse modo de apagar incêndios? A resposta, claro, está na tecnologia. Um sistema de monitoramento inteligente é a ferramenta que permite que a operação saia da reação e entre na era da previsão, onde o controle é total. E os benefícios são muito diretos e de alto impacto. Pensa só, eliminar perdas usando inteligência artificial. Ter uma visibilidade completa da sua operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma instalação super simples, plug and play. E, claro, uma redução real nos custos operacionais. Cada um desses pontos se traduz, no fim do dia, em retorno sobre o investimento. Agora a gente chega na parte mais interessante. Vamos ver na prática como cada funcionalidade da tecnologia se transforma em um benefício financeiro real. Porque não é só ter tecnologia por ter, né? É ter tecnologia que gera resultado no caixa. Começando pelos alertas. Imagina a cena: 3 da manhã de um feriado e a temperatura de uma câmera fria começa a subir perigosamente. O que acontece? O sistema, na mesma hora, envia uma notificação para quem precisa saber, e não por um canal só, mas por vários: WhatsApp, SMS, e-mail. O que isso quer dizer na prática? Que não tem tempo perdido. A equipe certa é avisada no exato segundo em que o problema começa a acontecer. E o ponto-chave é esse: essa ação imediata evita a perda de um estoque inteiro. É exatamente aqui que o investimento se paga. Pensa bem, uma única falha que você evita pode economizar milhares e milhares de reais. É proteger um ativo que vale muito mais do que o custo do sistema. E essa frase aqui ilustra perfeitamente o poder da inteligência artificial. O sistema não fica esperando o desastre acontecer para te avisar. Ele aprende o padrão de funcionamento normal do equipamento e detecta as menores anomalias, agindo antes que elas virem um problemão. É a prevenção na sua forma mais pura e inteligente. Agora vamos pensar no tempo das pessoas. Como esse gráfico mostra, sem a automação, uma fatia enorme do dia da equipe vai embora em tarefas como preencher planilhas e apagar incêndios. Com a tecnologia, esse tempo é totalmente realocado para a prevenção estratégica, que é onde se gera valor de verdade. Ou seja, é um investimento que otimiza o recurso mais valioso de qualquer empresa: as pessoas. Um medo muito comum quando se fala de tecnologia é a complexidade da instalação. Mas aqui, a simplicidade é a chave do retorno. Uma implantação rápida significa que o sistema começa a proteger o investimento e a gerar economia desde o primeiríssimo dia. E o processo é incrivelmente direto. Olha só, os sensores chegam prontinhos para usar. Aí é só posicionar eles no local, sem precisar de técnico especializado, nada disso. A partir daí, os dados já começam a ser coletados a cada minuto. E se qualquer coisa sair do padrão, os alertas são disparados. É literalmente plug and play. Ligou, funcionou. Bom, vamos falar agora do modelo de negócio que foi todo pensado para ser um investimento inteligente com foco total em otimizar o fluxo de caixa da empresa. O ponto de partida é esse número gigante aí na tela. 0. Exato. Não tem taxa de instalação, nem taxa de configuração. Isso já quebra uma das maiores barreiras para adotar tecnologia, né? Permite que o retorno comece a ser gerado sem precisar de um grande desembolso de capital logo de cara. E na assinatura mensal tá tudo incluído. Os equipamentos vêm em comodato, então não precisa se preocupar em comprar e dar manutenção em sensor. A calibração, que é super importante para a precisão, e o suporte técnico também já estão no pacote. É total transparência, sem custos escondidos ou surpresas depois. Então, o resumo da ópera é o seguinte: aquele grande investimento de capital, o chamado CAPEX, se transforma num custo operacional mensal, o OPEX, que é previsível e totalmente controlado. Isso libera o capital da empresa para ser usado em outras áreas estratégicas. É, sem dúvida, uma decisão financeira muito mais inteligente.
E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu sobre prevenir perdas, otimizar recursos, a verdadeira pergunta é: uma empresa pode mesmo se dar o luxo de operar no escuro sem saber o que está acontecendo nos seus pontos mais críticos quando ninguém está olhando?